Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Então, meu companheiro, minha companheira, vamos parar de enrolação e vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai gravar uma aula de predicação verbal para o CESP. Aí você vai pensar, caramba, Sidney, mas em que momento eu vou estudar isso? O que é importante neste assunto? Vamos lá, galera. Quando a gente pega para montar o curso, a gente vai desmembrando alguns assuntos. Isso aqui é a base da regência. Serve de lastro para você poder trabalhar todo o processo sintático. Então, tenho que ficar bom em sintaxe, você tem que ficar bom nisso daqui. Tem que chegar a ficar bom em regência, para você saber que tipo de verbo está ali sendo trabalhado. Então tem que saber isso daqui. Então hoje nós vamos trabalhar uma aula extremamente importante para a sua base sintática, beleza? Então vamos lá, ó. Primeira coisa é deixar claro o significado da expressão, para que o aluno não confunda futuramente. Então aqui, ó, predicação verbal ou transitividade verbal é a relação entre o verbo e seus complementos. Então, sintaxe é isso, é um processo de relacionamento. Então, a gente vai trabalhar aqui na predicação ou transitividade verbal, como você preferir, a relação entre o verbo e os complementos que ele possui. Agora, tem de ter cuidado para não confundir predicação com predicado, que é o que se afirma sobre o sujeito, ou então até com predicativo, que é o complemento do verbo de ligação. Eu acredito que o aluno não vai dar mole de confundir predicação com predicativo, mas eu já vi algumas vezes o aluno confundir predicação com predicado. Então, cuidado, predicação é a mesma coisa que transitividade verbal, a relação do verbo com o complemento, em que a gente vai poder fazer aqueles três tipos de classificações, o verbo transitivo, ou verbo intransitivo, ou verbo de ligação. Agora, predicado é o que tem na sentença menos o sujeito. Isso é um predicado, beleza? Então vamos lá, vamos começar a nossa brincadeira. Ó, antes de mais nada, você já está ligado que tem 3 verbos na língua portuguesa. Então, quando eu falo em verbos, nós temos 3 verbos. Nós temos o verbo transitivo, o verbo intransitivo e o verbo de ligação. Beleza? Temos esses 3 verbos. Aí a nossa pegada, no primeiro momento, é entender que tudo aquilo que a gente trabalha em língua portuguesa para concurso público é destinado à gramática tradicional. Então, quando a gente trabalha a gramática tradicional, a gente tem de entender que esses 2 primeiros verbos aqui, ó, o transitivo e o intransitivo, eles são chamados verbos nocionais. O que é isso, Sidney? É um verbo que me dá uma noção de ação. Então aqui, ó, vou botar aqui. E é exatamente por este motivo, por indicar a ação, que estes 2 verbos encabeçam o predicado verbal. Então, falei em predicado verbal, eu tenho de ter verbo transitivo ou verbo intransitivo. Agora, e o verbo de ligação? Aqui, meu companheiro, a gente já sabe que ele não indica ação. Ele indica estado, qualidade, atributo. Então, não vou poder chamar de verbo nocional. Eu vou chamar de verbo relacional. E por que eu vou chamá-lo de verbo relacional? Porque ele vai relacionar o sujeito ao predicativo. Então, é exatamente por isso que eu vou classificá-lo como predicado nominal. Então, o verbo de ligação, ele é classificado como verbo relacional e o verbo de ligação é um conectivo, ele relaciona o sujeito ao predicativo, então, portanto, ele encabeça o predicado nominal. Agora, a minha ideia aqui era trabalhar este iniciozinho, para a gente poder pensar na palavra ação. Porque na escola, você provavelmente aprendeu que o verbo transitivo possui sentido incompleto. E que o verbo intransitivo possui sentido completo. Agora,
neste exato momento, o aluno, a criança já tinha um problema. É completa e incompleta em relação a quê? Em relação ao sentido de ação. O que significa? Se eu utilizo uma frase em que tem um sujeito e o verbo apenas, e eu não entendo, eu preciso fazer uma pergunta, é porque esse verbo tem, portanto, sentido incompleto. Aí ele vai exigir um complemento verbal, que a gente chama de objeto. E aí vai ser definido se é direto ou indireto, dependendo da preposição. Agora, se eu utilizo uma frase em que tem um sujeito e o verbo apenas, e eu entendo a frase, é porque eu entendi a ação manifestada que tem ali naquela sentença. Portanto, aquele verbo tem sentido completo, é um verbo intransitivo e ele não pede nada. A princípio é assim que a gente trabalha. Agora, para que a gente possa entender como um todo, eu vou sim fazer um estudo dirigido, como eu sempre tenho feito, para que o aluno que está com dificuldade, ou então aquele aluno que está iniciando o processo do estudo, tenha total condição de acompanhar os outros. Agora, eu vou fazer um bizu aqui, um macetinho bisurado. Então, se liga só. Quando o camarada pede para você classificar sintaticamente um termo destacado na oração, não importa se o termo está no início, no meio ou no final daquela oração, você vai sempre pensar no sistema SVC, que é o principal sistema linguístico da língua portuguesa, em que eu tenho sujeito, verbo e complemento. Essa estrutura é tão importante, que vai fazer com que você entenda todos os termos da oração, o que é sujeito, o que é predicado, o que é objeto direto, objeto indireto, adjunta adverbial e por aí vai. Essa estruturazinha aqui faz com que você acerte várias questões de pontuação na prova do concurso público. Se você ainda não viu a aula de pontuação, vá ver a aula de pontuação e nós vamos trabalhar isso daqui e você vai entender a importância. Na aula de redação, isso aqui também é importante, porque mostra a importância de ter um período curto na ordem direta. Então aqui nós temos a ordem direta da língua portuguesa e o principal sistema linguístico, em que eu tenho sujeito, verbo e complemento. Agora, você já deve ter ouvido falar que é impossível analisar sintaticamente uma frase sem verbo. Tem só uma frase nominal, a estrutura nominal. É impossível analisar sintaticamente. Então, isso mostra que o verbo é o principal elemento da análise sintática. E é por isso que a análise sempre foi, na verdade, morfossintática. E é daí que vem a relação. Porque a gente não trabalha um termo apenas sintaticamente, a gente trabalha morfossintaticamente. Então, eu primeiro vejo a quem um camarada está ligado gramaticalmente, para aí sim poder classificar sintaticamente. Tanto é que os candidatos às vezes derrapam, porque na escola o camarada não aprendeu assim. Ele aprendeu a olhar um termo, por exemplo, com preposição e dizer que é objeto indireto. E não é verdade. Só será um objeto indireto se estiver ligado a um verbo. Detalhe, um verbo transitivo indireto. Porque se estiver ligado a um nome, por exemplo, há uma grande possibilidade de ser um complemento nominal. Agora vamos parar de enrolação e vamos entender o que eu quero aqui. Camarada pediu para eu classificar sintaticamente um termo destacado na oração. Não importa se está no início, no meio ou no final. Eu sempre vou procurar pelo verbo. Achei o verbo. Sidney, como é que eu vou achar o verbo? É aquele camarada que eu posso conjugar. Por exemplo, eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Esse é um verbo. Aí achei o verbo, eu vou perguntar a ele quem é o sujeito. Como é que eu pergunto quem é o sujeito? Eu sempre utilizo as expressões quem ou que. Aí ele vai me responder. Na hora que eu achar o sujeito, automaticamente o que sobrar, o resto vai ser o complemento. E como eu disse a vocês anteriormente, nós temos 3 verbos classificatórios aí na língua portuguesa. Nós temos o verbo transitivo, o intransitivo e o de ligação. Então, nós só podemos ter 3 tipos de complementos. Aí eu posso ter um objeto, eu posso ter uma circunstância, que eu vou tipificar através do adjunto adverbial, e eu posso ter uma característica que, no final das contas, é o nosso predicativo. Agora, vamos desmembrar isso aqui um pouquinho mais. Quando eu falo que pode ser um objeto, você já sabe que existe o objeto direto, mas também existe o objeto indireto. Então, aqui, eu posso ter o direto, que é o complemento sem preposição, e eu posso ter o indireto,
que é o complemento com a preposição. E para poder ficar mais bonito ainda, eu vou colocar aqui, ó, circunstância de localidade. Porque isso aqui confunde a vida do camarada quando ele está estudando na escola. Sidney, só quando indica localidade é adjunta adverbial? Não. Qualquer circunstância é uma adjunta adverbial, de tempo, de modo, de causa e por aí vai. Mas quando indica localidade vai te confundir, porque vai exigir uma preposição, você vai achar que é um objeto indireto, quando na verdade será uma adjunta adverbial de lugar. É assim que funciona, beleza? Agora, Sidney, já dá para eu fazer a aula? Daria, se você estivesse voando, tinindo, mas normalmente não é o caso, né? A gente ainda precisa de um algo a mais para poder trabalhar. O que eu vou fazer aqui agora? Uma explicação como essa seria uma explicação apenas abstrata. Eu iria atingir apenas quem já está voando na língua portuguesa. Agora, o que a gente vai fazer? Um estudo dirigido, tópico a tópico, para a gente poder aprender com calma e tranquilidade, beleza? Então vamos lá, ó. Primeira coisinha que a gente vai brincar aí, ó. A gente vai entender o que é um verbo transitivo. Né? Já que nós temos 3, o verbo transitivo é o primeiro que a gente vai trabalhar. O que eu vou falar aqui agora parece uma sacanagem, mas não é sacanagem não. A palavra transitivo vem da palavra transar. O que a gente precisa para poder transar então? Estou falando você e eu não, tá? Pelo amor de Deus, eu estou falando qualquer pessoa, tá? Então, a gente precisa de um companheiro, de uma companheira. O verbo transitivo é a mesma coisa, ele vai exigir um companheiro, que a gente vai chamar de objeto. Então, o verdadeiro complemento verbal é o objeto. O CESP, ele não tem o hábito de chamar de objeto direto, objeto indireto, não. Ele pode até chamar assim, mas ele tem o hábito de chamar de complemento verbal. Então, ele vai chamar de complemento direto o objeto direto e de complemento indireto o objeto indireto. Então, o verbo transitivo é aquele que possui sentido incompleto, portanto, ele vai exigir um complemento verbal, que é exatamente o objeto. Se não tiver preposição, é o objeto direto. Se tiver preposição, é o objeto indireto. Para você lembrar aí rapidamente as preposições, eu preparei um quadrinho para vocês, que eu, na época da escola, aprendi num ritmo de musiquinha, né? Num ritmo musical. Era naquela música Escravos de Jó, lembra? Escravos de Jó jogavam caxangá. Aí você vai falar, pô, tá de sacanagem, sou adulto. Concurso público, tá vendo com essa musiquinha aí, churumela da época do ensino fundamental? É, meu companheiro, mas isso aqui faz você gravar e não esquecer nunca mais na vida. Então aqui, ó, o ritmo é assim, ó. A, ante, após, até, com, contra, de, em, desde, entre, para, per, perante, por, sem, sobre, trás, sem, sobre, trás, sem, sobre, trás, trás, trás. Então se ligou, né? Cantou isso daqui umas 2 ou 3 vezes para alguém. Olá, meus amigos, minhas amigas! E aí, gostou da aula do nosso professor? Essa é uma aula demonstrativa, é uma aula grátis aqui da Lá Concursos, com a intenção de você conhecer o nosso projeto pedagógico, conhecer a qualidade técnica e didática dos nossos professores. Nós da Lá Concursos, nós estamos fazendo uma super campanha, o melhor custo-benefício da internet para o concurso da Cefaz Rio Grande do Sul 2018. Olha só, melhor custo-benefício, curso completaço, ponto a ponto do edital, super atualizado Cefaz Rio Grande do Sul 2018. Presta atenção, o curso nosso de assistente fazendário, assistente fazendário, 100 dias de acesso, apenas 10 parcelas de R$ 25,00. E o cargo de técnico tributário completo também, apenas 10 parcelas de R$ 35,00. Pode acreditar, curso de altíssimo nível, super atualizado, ponto a ponto do edital por esse valor. Ah, professor, tem garantia? Com certeza, você pode se matricular sem medo de ser feliz. Durante 5 dias, você pode assistir quantas videoaulas desejar e baixar quantos PDF que quiser. Se não gostar, pode pedir para sair, entre em contato com a nossa central de atendimento, que nós iremos devolver o valor do seu investimento rápido e direto, sem burocracia. Isso é só aqui na Lá Concursos. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau.
Uniclass.